A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, gente que vai morar lá no céu. Boa madrugada. Que o nosso Deus possa te tocar aí, aonde você estiver. Que Deus possa te tocar aí, na sua necessidade, Deus, desde já. Meu Deus onipresente, toca aí nesse lugar onde você está, nessa madrugada, a qual você se esforçou para estar aqui comigo. Amém, glória a Deus. Deus possa te alcançar. Eu vou estar louvando ao Senhor com um hino aqui que Deus me deu enquanto o povo vai chegando. Você que vai chegando, vai dando glória a Deus, vai chegando e vai dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Amém? Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu. Lá tem casa preparada. Eu vou morar no céu. Lá tem coroa preparada. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu. Mais uma vez. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu. Lá tem coroa preparada. Eu vou morar no céu. Lá tem cadeira preparada. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu, onde a rua de ouro e puro jaspe. Eu vou morar no céu. Amém? Glória a Deus. Essa foi uma composição que Deus me deu no projeto 365 dias no altar. Amém? E onde Deus me deu uma visão muito, muito linda e muito forte, né? Onde Deus me mostrou uma cadeira de ouro lá no céu, coroa, né? E Deus falava do meu lugar, né? Que tinha preparado o meu lugar lá no céu. E Deus mostrou as vestes, a cadeira, uma coroa com muitas pedras de rubis. E Deus me mostrou um pouquinho do que Ele tinha preparado para mim lá no céu. E eu estava no altar, do jejum dos 365 dias no altar. Então eu compus essa música, amém, glória a Deus, para mim não me esquecer, né? E para mim também contar esse testemunho através desse louvor para você. Amém, glória a Deus. Que Deus possa alcançar a sua vida e também que você queira morar lá no céu. Porque se você pudesse contemplar as coisas que eu já contemplei lá no céu e o lugar que Deus falou que preparou para mim lá no céu, com certeza você irá querer ir. Porque muitas pessoas, elas não anseiam pelas coisas do céu porque elas não conhecem a Deus. Mas quando a gente conhece o céu, quando a gente conhece as coisas de Deus, nós ansiamos mesmo por esse dia que Deus vai nos levar para estar juntinho dele, amém, no reino dele. Glória a Deus, que Deus possa alcançar você com esse desejo também de morar lá no céu, amém. Eu quero trazer uma palavra aqui, antes de estar trazendo a visão de hoje, a 14ª visão da volta do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, amém. Eu quero pedir que você compartilhe essa live desde já, porque o que eu vou falar aqui hoje é muito importante. E eu vou estar falando isso para o geral, né? Tanto para bispos, pastores, apóstolos, obreiros, apenas ovelhas, pessoas, membros. A palavra que eu vou trazer hoje é muito forte. Eu quero que você compartilhe, se você compartilhar desde já, para a gente, ao vivo, as pessoas estarem assistindo. Amém, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim:
a apostasia nos últimos tempos. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Amém? Então, querido e querida, estão vindo cada dia mais dias difíceis. Nós estamos vivendo. Boa madrugada, doutora Raquel, Fernando, abençoado do Senhor Jesus. Eu não sei porque que o Fernando é obreiro até hoje, né? Porque ele realmente tem a visão já de bispo, né? Um homem de jejum e oração. Amém? Glória a Deus, Fernando. Deus vai te levantar e vai te honrar. Mas não é da forma que você está pensando. Deus vai te surpreender com muitas coisas. Depois eu vou estar falando para você pelo WhatsApp, que eu não posso falar por aqui, que tem muitas coisas que eu não falo. Tem muitas coisas que eu falo aqui, gente, que eu não falo aqui para vocês, porque é questão de exposição. Então, para não expor vocês, ainda que Deus me revele alguma coisa, eu não gosto de estar falando, né? Amém? Glória a Deus, mesmo porque a gente vai compartilhar essa live com muitos outros lugares. E são vocês que estão aqui. Então, tem muitas coisas para não expor. Depois eu vou estar falando para vocês em off. Amém? Mas Deus tem revelado muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Então, voltando aqui no texto, queridos e queridas. Deus estava me incomodando nos últimos minutos antes de entrar aqui. Eu ia estar trazendo só a visão e a palavra da visão. Mas aí Deus me revelava desse texto, para mim estar trazendo esse texto aqui. Por quê? Porque cada dia que passa, o funil está fechando. Cada dia que passa vai ficando mais difícil para nós, principalmente para nós cristãos. Principalmente para nós cristãos. Cada dia o cerco vai se fechando cada vez mais. Por quê? Porque vai vindo práticas, negócios com a nossa fé. Você vai te trazendo coisas que você tem que negociar com a sua fé. E você tem que tomar uma decisão, né, de estar realmente na presença de Deus ou não. Né, que vai chegando tempos difíceis que o homem ele vai ter que pender para um lado. Ele vai ter que escolher o lado que ele vai seguir. Esse funil está se fechando. E infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos, apostataram da sua fé. O que é apostatar da sua fé? Deixar de seguir Jesus Cristo e seguir demônios, né? Seguir outros deuses que não são Jesus Cristo. Então nós vemos muitas igrejas até que começaram de uma maneira, seguindo a Jesus. Foi o próprio Jesus que abençoou para que abrisse as portas dessas igrejas. E essas igrejas hoje têm pactos com Satanás. Estão compactuando com Satanás, elas consagraram seus altares a Satanás, e todas as pessoas que pisam lá nesses altares também estão sendo consagradas a Satanás e não sabem, né? Não sabem. Então, querida e querida, é por isso que eu sempre falo que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus e estar comendo a palavra de Deus. E estar nessa comunhão, todos os dias. Essa intimidade, todos os dias você tirar um tempo, todos os dias para estar na presença de Deus, orando, buscando a sua comunhão com Deus. Você deve sim ir congregar na igreja, você ouvir a palavra de Deus. Mas você ter a sua comunhão pessoal com Deus. Por quê? Porque se por acaso o seu líder sair um pouquinho do projeto, você vai saber. E você vai deixar de seguir o seu líder. O dia que o seu líder deixar de seguir a Deus, você também deve deixar de seguir a ele. Agora, se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece, se você não é voltado para Deus, para essa intimidade com Deus,
Não vai ter como o Espírito Santo Deus te revelar alguma coisa, não vai ter como Deus falar com você, ó, sai desse negócio, esse negócio, não, eu não estou mais nesse altar, não estou mais nesse lugar, nesse projeto. Então, infelizmente, quando o homem não tem, quando nós cristãos, nós não conhecemos as escrituras de nós mesmos, e nós não buscamos essa comunhão pessoal e individual com Deus, nós somos levados para o homem. O homem vai para a direita, você vai para a direita. O homem vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Por quê? Porque você está seguindo a homens. Mas quando você está espelhado na palavra de Deus, na Bíblia, você tem intimidade com Deus, se esse líder, se essa liderança sair do projeto, você vai saber. E aí você vai sair dessa liderança, você vai sair desse projeto. Então, querida, Deus falava para mim falar isso aqui. Porque Deus falava para mim, filho, infelizmente, muitos altares que tinham meu nome hoje não tem mais. E o povo está seguindo esses altares, achando que eu estou lá. Eu quero falar para vocês, queridos e queridas, Deus não é só Deus que opera milagres. Talvez você está num lugar onde tem muita multidão. Só que, se você não sabe, os monges operam milagres, os espíritas operam milagres. Se você for no centro espírita, com câncer, você vai ser curado do câncer. Ou outro problema que tiver, vai ser curado. Para você que não sabe, até o espírita ora o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo aí que a gente faz tudo. O espírita também jejuma, o espírita também separa com Deus. Então, nós não podemos ser levados pelos milagres. Porque lá tem milagre, tem muitos milagres, então Deus está lá. Não, porque até o anticristo vai operar milagres, a besta vai operar milagres. Então, nós não devemos ser dirigidos por causa dos milagres. Nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus. Nós conhecemos as escrituras e no momento que nós vemos que nós estamos sendo direcionados por coisas malignas, nós saímos do projeto, porque nós estamos seguindo a Jesus. Então, eu quero te falar uma coisa muito forte agora. A salvação é individual. Aí você fala assim, apóstolo, mas a palavra de Deus fala que toda autoridade foi otorgada por Deus. Sim, querida e querida, mas a maior autoridade é a de Deus. Então, a palavra assim, o primeiro lugar lá em Gênesis, em Êxodo, Deus fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Então, se você está seguindo uma autoridade, pode ser seu marido, pode ser seus pais, pode ser qualquer autoridade que você tiver na sua vida. Se essa autoridade saiu do projeto de Deus, então você tem que amar Deus sobre todas as coisas e não ser direcionado para essa autoridade mais. Então a gente precisa ter essa revelação da palavra, essa intimidade com Deus diária, para que a gente possa ter essa visão bem clara. Porque naquele dia Deus vai cobrar, não é do seu bispo, não é do seu pastor, não é do seu apóstolo, Deus vai cobrar de você. Porque a salvação, ela é individual. Por mais que a gente tenha que ter uma liderança, a gente tem que ouvir a palavra, a gente tem que congregar, mas a gente também tem que saber aonde a gente está andando, aonde a gente está pisando, quem a gente está seguindo, né? Então, eu quero chamar a atenção sobre isso aqui, porque foi o que Deus me chamou muita atenção aqui. Eu vou contar um testemunho rápido para você entender, aqui para você entender o que eu estou falando. Aliás, dois testemunhos, vou falar bem rápido, porque foi um projeto demorado que aconteceu comigo, mas é uma experiência que eu tive, duas experiências, primeiro pessoal e depois com outra pessoa, com uma ovelha, que aconteceu, que aí depois eu fui entender mais sobre tudo isso. Eu tenho muitas experiências com Deus e muitas coisas muito fortes, coisas que eu tem até coisas que eu nem posso falar aqui, amém? Então, querida e querida, uma vez eu fui convidada para ir em uma igreja, fazer uma campanha. E essa igreja, até então, era evangélica. E quando eu cheguei lá, eu senti que tinha algo diferente nessa igreja. Eu não senti a presença de Deus lá. Deus me deu uma sensibilidade muito grande, com Ele. De forma que, se Deus não estiver no projeto, eu sinto de imediato. Se eu for fazer algo,
se eu for me relacionar com qualquer tipo de pessoa ou ministérios, ou o que for, que Deus não tiver no projeto, eu sinto imediatamente. Eu não consigo ficar, eu tenho uma sensibilidade muito grande de Deus. A intimidade com Deus, essa intimidade me trouxe essa sensibilidade. De forma que o Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus entristece, eu também entristeço. Quando ele está alegre, eu também me alegro com alguma coisa, eu sei que é de Deus. E tudo isso a gente está adquirindo através do jejum, da oração, da meditação na palavra. Por isso que eu falo isso para você, porque eu sei que Deus não tem só para mim isso, tem para você também, se você estiver tirando esse tempo para estar meditando a palavra, orando, jejuando. Amém? Querida e querida, então eu fui para essa igreja fazer uma visita lá. E quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha algo diferente. E não senti a presença de Deus. Quando eu cheguei em casa, 6 horas da tarde, eu sentia um demônio me tocando. Era como se fosse uma pessoa. Para você que não acredita no mundo espiritual, quero falar para você que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Ele existe. Então, durante 3 meses, todos os dias, eu estava 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, durante 3 meses, esse demônio, ele me tocava. Eu sentia ele me tocando, ele me empurrando, ele me tocando. E ele, de forma que fosse como se fosse uma pessoa. Eu ia dormir e esse demônio me empurrava para não deixar eu dormir. E eu comecei a orar. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? O que acontece? Eu não entendo. O que é isso? E aí Deus falou assim, filha, aquele altar onde tu pisaste, hoje tem pacto com Satanás. E eu, assim, fiquei muito assustada com isso, entendeu? Tem coisas que eu não posso falar nome de igreja aqui, mas é uma igreja muito conhecida. E aí Deus falava pra mim, aí eu comecei a orar e jejuar. Deus falou assim, entra numa campanha que eu vou falar, te revelar muitas coisas. E eu comecei a orar e jejuar, e aí eu aproveitei esse tempo que eu não estava dormindo a noite inteira para mim orar e jejuar, e Deus falar comigo. E aí Deus falou assim, aquele altar que tu pisaste, quando se abriu aquelas portas, eu estava nesse negócio. Mas hoje, aquele altar está compactuado com Satanás. E tem demônios ali. Aí Deus me mostrava caveiras. Deus me mostrava coisas ali, bois, chifre de bois, enterrado naquele altar. E muitas pessoas estavam ali orando, fazendo campanha, não sabendo que elas estavam fazendo pacto com Satanás. Porque eu não sei se você sabe, mas quando você pisa no altar que não é de Deus, você está compactuando com Satanás. Porque aquele altar está consagrado a Satanás. Então, por mais que você tenha uma aliança com Deus, e você entra nesse lugar e pisa nesse altar, compactua com esse altar, você agora também tem pacto com Satanás. Aí muitas coisas acontecem na sua vida e você tá achando, mas por que eu tô na igreja, tô orando, tô jejuando e tá acontecendo tudo isso? Porque talvez você esteja em um altar que está compactuado com Satanás. E aí suas coisas estão tudo dando errado e você não sabe por quê. Porque você está seguindo a Deus, mas na verdade você está seguindo a Satanás ao mesmo tempo. E não tem como seguir Deus e Satanás. É uma coisa só. Só que aí você está na sua sinceridade servindo a Deus e você está compactuando com Satanás porque você talvez está seguindo uma liderança que tem um pacto. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, gente. É muito sério. É verídico, aconteceu comigo. E eu tenho certeza que Deus já revelou para muitos profetas também. Mas são coisas muito sérias que a gente não pode estar falando porque nós corremos até risco de vida. Então isso é muito sério. Então, queridos e queridas, eu quero falar para você que
E aí eu fiquei nesses 3 meses buscando a Deus, e Deus revelando muitas coisas. E falando não só esse ministério, mas muitos outros ministérios, que talvez você vê uma grande multidão lá, não quer dizer que Deus está lá. E eu quero falar muito mais para você que no céu não entra multidão. Não entra multidão no céu. São poucos que vão entrar no céu. A palavra do Senhor fala que a porta do reino dos céus é estreita. E são poucos que passam por ela. São poucos que passam por ela. Aliás, são poucos que a encontram, né? Não fala nem que passa por ela. Ela está falando assim, ó, são poucos que a encontram. Ou seja, são poucos que chegam ali e falam, essa aqui é a porta do céu, tá aqui. Mas até para passar por ela, Deus não fala. Deus fala assim, ó, são poucos que a encontram. Então, quer dizer, a multidão não vai para o reino dos céus. A multidão não vai entrar no céu. Então, eu quero te falar, não seja levado pela multidão. Porque essa igreja é multidão, tem uma grande multidão lá, Deus está lá. Tem um monte de milagres lá, Deus está lá. Não. Os monges operam milagres, como eu falei aqui no início. Os satanistas operam milagres, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para você. Não seja levado por milagres, pelo que o seu olho está vendo. Porque o anticristo vai fazer milagres, a besta vai fazer milagre. Por isso que eu falo para você ler a Bíblia, né? Então, a gente não pode... Para você ter uma ideia, Satanás era um anjo de luz, é um anjo de luz, por isso que chamam Lúcifer. Lúcifer significa um anjo de luz. Quando a gente fala Lúcifer, as pessoas se assustam, mas na verdade, Lúcifer, quem deu esse nome para Satanás foi o próprio Deus, porque Lúcifer significa anjo de luz. E Satanás, ele opera milagres também. Por quê? Porque ele veio de Deus. O dom de Deus é irrevogável. Quero falar para você uma coisa. Aposta, mas se um pastor estiver seguindo a Deus e aí ele deixar de servir a Deus, ele não vai operar mais milagres? Não. O dom de Deus é irrevogável. Tem muitas coisas que da palavra que não dá para explanar, porque eu quero trazer outra visão aqui hoje. Mas Deus mandou trazer essa palavra aqui. Eu quero ser mais objetivo, só para você entender. Não dá para explanar a palavra aqui sobre isso, mas eu estou falando rapidamente para você entender. Então, o dom de Deus é irrevogável. Deus dá um dom para uma pessoa, até o dom do macumbeiro, ele vem de Deus. O macumbeiro que cura, que faz tantas coisas aí, sinais, ele vem de Deus, para quem não sabe. Porque o diabo não dá nada para ninguém, não dá dom, não dá riqueza, não dá carro, não dá casa, não dá dinheiro, tudo vem de Deus, tá? Eu posso falar isso, mas depois é outra história, outro testemunho que eu vou falar isso, porque eu já fui da Umbanda, um período da minha vida, eu sei o que eu estou falando. Então, querida e querida, se essa pessoa sai da presença de Deus, Deus não vai tomar o dom dela de volta, não. Ela vai continuar fazendo curas, milagres, sinais, através do seu ministério. Por isso que naquele dia Jesus falou assim, ó, que muitos virão e dirão, curei em teu nome, libertei em teu nome. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Por quê? Porque ele não tira o dom de uma pessoa. Ele vai dar esse dom e acabou. Esse dom não é tirado dela. Por isso que a gente tem que estar ligado em Deus, ligado nas Escrituras. Porque tem coisas que só o próprio Deus nos revela. Não está a olho nu. Aliás, o diabo trabalha no oculto, né? Tem muitas coisas ocultas que só são reveladas a partir da sua comunhão com Deus. Então, nós temos que estar ligados. Eu fiquei... Aí, Deus permitiu eu passar por essa experiência durante 3 meses, para que hoje eu estivesse falando isso para você, te alertando. Hoje eu entendo por que eu passei por isso. Porque eu falei assim, Senhor, não aceito isso na minha vida. Porque se eu sou serva do Senhor, se eu tenho aliança contigo há 18 anos, se eu estou na tua presença, por que isso? Por que esse espírito está aqui me atormentando? E aí Deus falou assim, porque eu tinha essa experiência para você falar para a minha igreja. Eu queria te revelar algo. Porque tem muitas coisas que Deus faz a gente passar para a gente, no mundo espiritual, para que você, até aliás, muitos obreiros me perguntam isso, fala assim, apóstolo, por que quando a gente busca a Deus, primeiro a gente vê demônios, primeiro a gente sente perturbação de demônios, o diabo ele fica
fazendo barulho para a gente não orar de madrugada. Então, todas as vezes, antes da gente crescer um patamar, cada degrau espiritual que você crescer, você primeiro vai ter uma experiência com demônios, para depois ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque é uma forma de Deus nos blindar. Não tem como você atuar com o mundo espiritual se você não conhece os demônios. Como é que você vai entrar no mundo espiritual se você não conhece os demônios? Se você conhece só os anjos, só Deus? Não. Se você não souber com quem você está guerreando ali, não tem como. Você vai lutar contra o quê? Se você não conhece, tá entendendo? Então, toda pessoa que for orar de madrugada, que está iniciando a fé, quem é mais experiente sabe que eu estou falando que é verdade. Você começa a buscar, você vai ver barulhos, você vai ver telha saindo, você vai olhar, não vai ter nada, vai ter muitas coisas à sua volta, você vai olhar, vai ouvir barulho, vai olhar, não tem nada, porque Deus, ele permite cada degrau, e isso não é só uma vez não, todas as vezes que você for subir um patamar na presença de Deus, Deus vai permitir que você passe algo muito forte no mundo espiritual, para você ser aprovado, para você conseguir ter um degrau maior com Deus. Então, antes de eu receber o brilho da glória de Deus no meu corpo, eu passei por essa experiência. Que eu não entendia, e depois que eu fui entender, porque aí depois Deus me deu o brilho da glória dele, Deus me deu essa experiência muito grande, eu subi um patamar na presença de Deus. Então, mas antes disso eu passei uma luta muito grande, de 3 meses com esse demônio, com esse espírito maligno me tocando e não me deixava dormir à noite. E aí então Deus me revelou sobre isso, que você tem que saber aonde você está andando, com quem você está andando. A outra experiência é uma ovelha. Quando eu estava no projeto 365 dias no altar, uma ovelha veio me pedindo socorro. E ela chegou chorando na igreja, e eu perguntei para ela assim, o que aconteceu? Ela disse, apóstolo, eu não entendo, porque eu comecei a fazer uma campanha numa igreja, só que eu comecei a fazer uma campanha na igreja, e aí no outro dia meu filho foi preso, no outro dia aconteceu coisas assim, pessoas da minha família morreu, assassinada, foi acontecendo coisas, catástrofes, coisas muito sérias. E aí eu já tinha passado por essa experiência que eu falei aqui, então eu já sabia. Aí veio na minha mente, Deus falou assim, o altar consagrado. E aí eu peguei, ela falou assim, eu peguei esse envelope aqui, e quando eu peguei esse envelope desse propósito, começou a acontecer um monte de coisas ruins na minha família, na minha casa, catástrofes, muitas mortes, muitas coisas. E aí eu quando eu orei no envelope do propósito, e esse propósito estava escrito o nome de um anjo, estava consagrada a um anjo, não estava consagrada a Jesus Cristo. Esse envelope era consagrada a um anjo, essa campanha era um anjo. E achei estranho, né? E aí quando eu orei, porque eu não vou só pelo olho, eu tudo que eu vejo antes de julgar, eu oro, peço a Deus para falar comigo primeiro, para depois eu falar alguma coisa, orientar. E tem muitas coisas que eu não falo também, porque tem certas pessoas que escandalizam, que não têm certa experiência, certa estrutura para aguentar certas coisas que a gente fala. Então tem muitas coisas que eu falo só para as pessoas que têm mais experiência com Deus, enfim. E aí quando eu peguei esse envelope, Deus me mostrava que tinha pacto com Satanás, que essa igreja tinha um pacto com Satanás, que esse envelope era consagrado a Satanás. Aí eu via muitas velas vermelhas, consagrando esses envelopes dessa campanha. E aí eu falei para ela assim, irmã, você sabia que você fez um pacto com Satanás? Ela, que? Não, imagina. Eu falei assim, a partir do momento que você pisa em um altar que é consagrado a Satanás, você tem uma aliança com Satanás. Então você tem a gente tem que ter muito cuidado. Você não pode ir em qualquer igreja, porque a igreja é evangélica, eu vou entrar aqui. Você não pode entrar em qualquer igreja. Até para isso até para congregar em uma igreja, a gente precisa orar primeiro, pedir a direção de Deus, porque nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então a gente, principalmente no dia de hoje, gente, Deus fala para me falar isso aqui, principalmente no dia de hoje, onde muitos estão se apostatando da sua fé.
onde líderes que seguiam Jesus, eles não seguem mais. Eles entraram seguindo Jesus e hoje eles retrocederam na fé, apostataram da sua fé e estão levando muita gente aí junto compactuada com Satanás sem saber. Então, antes da gente entrar em uma igreja, a gente tem que orar, direcionados por Deus, pedir para Deus falar conosco, confirmar se aquele altar é mesmo dele e saber onde a gente está entrando. E também não receber oração de qualquer pessoa. Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Não tenha vergonha de falar, não quero. Se vir alguém falar com você, orar por você, profetizar na sua vida, você pode falar não. Você tem autoridade sobre a sua vida e falar, não, irmão, fique em paz. Eu não quero receber oração, eu não quero receber profecia. Não deixe qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça. Não deixe qualquer pessoa trazer uma palavra na sua vida. Não. Porque isso é muito sério, o mundo espiritual é muito sério. E talvez você pegue algo na sua vida que você não precisava pegar. Porque às vezes você é muito boazinha, que não sabe dizer não. A gente tem que aprender a dizer não. Quando a gente segue Jesus Cristo, aliás, nós temos que aprender essa palavrinha. E muitas vezes ela vai ter que sair da nossa boca e a gente dizer não. Então, e aí eu falei para essa irmã, nós vamos agora rasgar esse envelope nesse altar, queimar aqui nesse altar, e nós vamos fazer uma aliança com Deus. Você vai voltar, você vai falar, Senhor, me arrependo, que eu fiz uma aliança com Satanás, não sabia. E aí nós rasgamos aquele envelope, queimamos no altar, e ela renovou a aliança com Deus ali. Ela estava enferma, não estava conseguindo dormir à noite. Começou a acontecer muitas coisas na vida dela. Por quê? Porque ela estava seguindo o caminho de Jesus e de repente ela retrocedeu. Aí ela veio muitas coisas sobre a vida dela, né? E aí ela voltou para a presença de Deus. Aí eu convidei ela para fazer uma campanha comigo na igreja. E aí ela começou a andar, a caminhar novamente. E aí em poucos dias Deus mudou a história dela. Então, querida e querida, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente segue. Porque tem muitas pessoas se apostatando da sua fé, que hoje estão seguindo a demônios, que no início seguia Jesus Cristo, mas quando o funil fechou, elas, por causa de dinheiro, por causa de tiro, por causa de influência, por causa de tantas outras coisas, ela se deixou levar pelo espírito de demônios enganadores. E estão pior, né? Nem só ela, né? Pior, elas estão levando seguidores para estarem com elas também. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente está seguindo e qual altar que a gente está pisando. Amém? Glória a Deus. Eu não li aqui que eles não saíram. Satanás também dá riqueza, saúde. É isso aqui, gente. Depois eu vou contar esse testemunho aqui, que eu já fiz pacto, eu já fui dar Umbanda. Eu só agora que eu tô falando isso aqui, porque antes Deus não tinha deixado eu falar, porque eu corri até risco de vida. Mas muitos anos atrás, e depois eu vou falar um pedaço do meu testemunho aqui, vocês vão ver que não é só Deus que opera milagres, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Onde a gente pisa, amém? Glória a Deus. Mas era o que eu tô falando aqui, eu quero trazer isso aqui, que você não esquece disso que eu tô falando aqui em 1 Timóteo 4. Não se apostate da sua fé. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Tudo que você passar, não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Esteja firmado nele. Olha, tudo que você passar vai valer a pena. Vai valer a pena. Naquele dia, quando você vê a face de Jesus e você se assentar à direita do Pai, você vai ver que valeu a pena. Não saia da presença de Deus. Ah, fulano, vem aqui, porque se você fizer esse pacto, se você fizer isso, entrar nessa seita, você vai prosperar, você pode continuar, porque lá eles falam assim, ó, presta atenção, gente, eles falam assim, ó, você pode continuar com a sua fé na igreja que você está e vir aqui, tá? Eu vou deixar bem claro isso aqui. Que lá eles falam para você
continuar onde você está, na sua religião, e participar deles. Entendeu? Então, esteja ligado. Aconteça o que acontecer. Não se deixe ser levado por nenhuma influência. Pode ser quem for, pode ser quem for. Pode ser quem for. Você vai dizer não. Porque você segue a Jesus Cristo. Não desfaz essa aliança que você tem. Aconteça o que acontecer. Não desfaz essa aliança com Deus. Amém? Glória a Deus. Aí você vai entender por que eu estou falando isso aqui, porque eu vou trazer essa visão agora, você vai entender. Você pode passar tudo que passar, mas não abra mão da sua fé, da sua aliança em Cristo Jesus. Amém? A 14ª visão que eu quero trazer hoje está lá em Apocalipse, amém? Capítulo 5 e 6, amém? Vamos abrir rapidamente lá para não ficar só nas minhas palavras, porque como eu disse, pessoal, tudo que Deus me revela está na palavra, está na Bíblia, né? Então, por isso eu tenho a certeza que é o próprio Deus que está me usando, amém? Glória a Deus. E tem a ver com a volta do Senhor Jesus. Isso é algo muito sério. E nós temos a certeza, principalmente porque todas as vezes que Deus me usa aqui, realmente os sinais estão vindo para mostrar realmente que é Ele que está me usando. Amém? Glória a Deus. Então, lá em Apocalipse, capítulo 5, aleluia, Jesus. No versículo 5 e 6, que nós vamos estar lendo só. Aliás, Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 e 6, gente, desculpa. Que diz assim: quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danifique o azeite e o vinho. Então, na madrugada do dia 19 de setembro, eu vi um cavaleiro preto. E aí eu falava: Deus, o que é isso? E Deus falava assim: ele está chegando na terra. E esse cavaleiro do cavalo preto eu via ele saindo do céu e vindo para a terra, né? Tem muita gente que acredita que o Apocalipse ele é em ordem, que é da ordem que está falando que vai acontecer aqui, os selos, depois as trombetas, depois as taças da ira de Deus, é em ordem. Mas não é em ordem. Não é nessa ordem que está escrito que vai acontecer. Quero deixar bem claro aqui. Então, porque tem muita gente que fala assim: agora é a hora da trombeta, agora é a hora das taças da ira de Deus, vai acontecer isso. Então, se fosse assim, né, Jesus sabia que dia que ele ia voltar. Se a gente pudesse ordenar Apocalipse, a ordem que Jesus, que vai acontecer nas coisas para Jesus voltar, seria muito fácil. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém, como eu falo aqui todas as vezes. Então, o livro de Apocalipse não vai acontecer nessa mesma ordem que está escrito, né? Tanto é que tem algumas coisas que estão acontecendo, que está falando da taça da ira de Deus, da trombeta, que já está acontecendo na terra, e aí depois tem coisas que está acontecendo que Deus está trazendo, que está nos selos, nos selos que são abertos. Então, o livro de Apocalipse não é em ordem, não vai acontecer nessa mesma ordem. Amém? Então, eu vi esse cavaleiro preto. E Deus falava assim: ele está chegando na terra. Ou seja, a pobreza, a fome, a opressão. Essa palavra significa isso, né? Quando ele fala assim, a balança na mão. Por que ele fala dessa balança? Porque na época que foi escrito Apocalipse, a balança eram 2 pratos, para quem não sabe. Eram 2 pratos. Esses 2 pratos de alimento mesmo, que era a balança, amém? Por isso que ele viu nessa visão de uma balança. E então ouviu uma voz entre 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário. Então o trigo era a base da alimentação naquela época, né? Tudo era de trigo, tudo. E aí era a base da alimentação, né? E 1 denário era um dia de trabalho.
né? Cada dia de trabalho era um denário, né? E não danifique o azeite e o vinho. Então, aqui está falando muito, muito claro da pobreza que esse cavaleiro preto ele traz. Esse cavaleiro do cavalo preto traz a pobreza, a fome e a opressão. Por isso que eu trouxe aquela palavra antes. Aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Não negocie sua fé. Não negocie sua fé. Aconteça o que acontecer. Pobreza, fome e opressão. Algumas interpretações acreditam que é através do anticristo, né, que vai vir governar com a sua tirania e que vai enquadrar as pessoas no sistema onde as pessoas vão perder a sua liberdade. O cristão vai, principalmente nós cristãos, vamos perder nossa liberdade e vamos ter que nos voltar para eles, para a fé deles, para nós termos dinheiro, para nós termos comida, para nós termos tudo que nós fazemos, que nós vamos perder nossa liberdade por causa da vinda do anticristo na terra. Porque ele vai realmente oprimir as pessoas e elas vão ter que abrir mão da sua religião, abrir mão da sua fé em Cristo Jesus, vão abrir mão de muitas coisas, mas só que é aquilo que eu falei, o inimigo é enganador. Nós temos que ter cuidado para não compactuar com Satanás pensando que somos cristãos, porque eles vão falar lá, tem muitos lugares que falam assim, você pode fazer pacto com Satanás e continuar na sua religião da mesma forma, não muda nada. O diabo é enganoso. Então nós temos que ter muito cuidado, porque não tem como você seguir Satanás e seguir Jesus, ou você segue Jesus ou você segue a Satanás. Se você tem pacto com Satanás e continua na sua igreja, quem manda mais? Não tem como, porque Deus ele não abre. Ou você segue a ele ou você segue a Satanás. Então não tem como você falar assim, eu tô lá, mas aí eu tô na minha igreja. Não. É uma coisa ou outra. A palavra de Deus fala assim, sede você ensina não que passar disso é do maligno. Ou você é ou você não é. Ou você é cristão ou você não é. Não tem esse negócio, porque lá eu posso continuar na minha igreja. Não. E tem muita gente que vai entender o que eu tô falando aqui. Mesmo as pessoas que você está entendendo e outras pessoas aí que Satanás está querendo ceifar, ou até mesmo que já ceifou nesse engano que ela acha que está certo. Deus vai falar com muita gente aqui e muitas pessoas vão fazer aliança com Deus através disso aqui que eu estou trazendo aqui. Amém? Glória a Deus. Então isso é muito sério. Então, querida e querida, então muitos acreditam que através do anticristo, que com a sua tirania vai tirar, enquadrar as pessoas, né, em seu sistema, né, que principalmente nós cristãos vamos ter dificuldades para sobreviver, porque aí nós vamos ficar enquadrados numa situação, aí, depois eu vou estar falando da revelação do 666 aqui, que Deus me deu há alguns anos atrás, que eu vou estar trazendo aqui depois. Então, querida e querida, e outros acreditam também que a outra versão é o efeito da corrupção e da injustiça, né? O governo corrupto, a injustiça, amém, glória a Deus. E aí, então, tem duas versões, as pessoas que leem esse texto e acreditam que é através do anticristo, e outros acreditam que é através da corrupção e da injustiça do governo, que as pessoas vão aí passar fome, ter opressão. Eu na verdade, eu acredito as duas coisas. Eu acredito que é as duas coisas. No que eu vejo que está acontecendo na terra e no que eu vejo na palavra. Eu pessoalmente acredito nas duas versões. Eu acredito que nós já estamos vivendo a primeira opressão, que é da corrupção e da injustiça do governo. Nós já estamos vivendo isso já há algum tempo, amém? E aí, daqui a pouco, realmente vai vir um anticristo e a gente vai passar por esse funil mais apertado ainda. Porque hoje ainda a gente está tendo um pouquinho de liberdade, algum jogo de cintura aqui, outro ali, e a gente vai orando e vai saindo um pouquinho aqui, outro ali dos negócios de Satanás. Hoje já está tendo como a gente ainda ter um jogo de cintura e sair um pouquinho disso e fugir um pouco. Mas, quando vir o anticristo, o funil vai fechar mais ainda. Porque aí você vê que hoje em dia nós temos um sistema aí que nós somos
monitorados. Hoje tem como monitorar seu celular, onde você está. Nós já vivemos isso. Tem como seu celular ser monitorado sem você saber. Os seus arquivos, os do WhatsApp. Hoje, para quem não sabe, o WhatsApp já é aberto. Já é aberto. Nada que você fala no WhatsApp hoje está escondido mais. Hoje foi criada uma lei, que eu não lembro o nome, não me recordo o nome agora. Se não me engano, tem poucos meses que abriu essa lei, que hoje em dia o que é falado no WhatsApp não é mais só para quem fala. Isso é exposto. A doutora Raquel sabe o que eu estou falando, né, doutora Raquel? Então, assim, hoje em dia nós já não temos muita liberdade. E cada vez o funil vai fechando mais. Aí hoje nós vemos aí a vacina, que nós temos que ter, muitos lugares já foi comprovado isso, que as pessoas só entram em ambientes fechados, cinemas, teatro, esses lugares aí no próprio Rio de Janeiro já começou semana passada, que você só entra em ambientes fechados se você tiver o comprovante o passaporte da vacina. Na França, só entra se tiver com o passaporte da vacina. Então, quer dizer, cada vez nós vamos sendo mais controlados, nós vemos realmente essa palavra aqui acontecendo e essa visão que Deus me deu acontecendo. Porque realmente o cristão está cada vez mais perdendo a sua liberdade. E quando vier o anticristo, mais ainda, nós vamos sendo mais monitorados, cada vez mais, perdendo a nossa liberdade, só que nós podemos perder tudo, nós não podemos perder a comunhão com Deus. Então, aconteça o que acontecer, saiba dizer não e não compactue com Satanás. Saiba onde você está entrando, tudo que você for fazer, em toda decisão que você for tomar, ore, busque a Deus, não dê uma resposta de imediato para uma pessoa, não se sinta pressionado e fala, olha, eu vou orar primeiro. Se Deus falar para mim fazer isso, eu vou fazer, senão não vou fazer. Porque a sua comunhão, mas é meu líder, mas é não sei quem, mas é meu pai mesmo, não interessa quem seja. Primeiro, Deus. Não se sinta pressionado de dar uma resposta imediata para alguém, tomar uma decisão na sua vida, porque é salvação individual. E você vai buscar a direção de Deus em toda decisão que você for tomar, porque esse funil está fechando cada vez mais. E nós estamos vivendo esse tempo. Então, querida e querida, compartilhe essa live com o maior número de pessoas. Não abra mão da sua fé. De aonde você for, não tenha vergonha de falar da palavra. Muitos vão te chamar de doido, doida, mas isso é normal. Amém? Eu costumo falar uma coisa, inclusive eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Ou você é crente, ou você é normal. Quem é crente não é normal, tá? Quem é crente em Cristo Jesus não é normal. Saiba disso. Se você fala que é cristão e está vivendo normalmente, então você não é cristão. Porque quem é cristão não leva uma vida normal igual todo mundo. Com certeza um cristão, ele é diferente de todo mundo. Ele toma atitude diferente de todo mundo. Realmente ele não é normal. Então não fica preocupado em agradar homens, em compactuar com certas coisas. Esteja preocupado com a sua salvação e com a sua aliança com Deus. Amém? Vamos orar. Se você está aí com a sua água, eu quero orar por essa água e ungir pelo fortalecimento. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigada por essas pessoas que estão aqui comigo, por essas pessoas que vão entrar daqui a pouco, onde compartilhar essa live, que o Senhor possa alcançar essa pessoa com a palavra da verdade, com aliança com o Senhor, que se a pessoa tiver algum pacto com Satanás, o Senhor vai desfazer, aonde chegar essa live, todo pacto seja desfeito, toda religião enganosa seja desfeita, todo engano de Satanás seja desfeito, em nome do Senhor Jesus. Aonde chegar essa live, o poder de salvação vai chegar, o poder de libertação vai chegar. Essa pessoa que Satanás enganou, mentiu para ela, que talvez está anos e anos enganadas, compactuada com Satanás, através de tantas coisas. Aonde chegar essa live,
Ó Senhor, o Senhor vai abrir a visão dessa pessoa. O Senhor vai abrir a mente dessa pessoa. E ela vai acordar. Ela vai entrar num alerta pelo próprio Espírito Santo, que vai convencê-la, meu Deus. E essa pessoa vai fazer uma aliança com o Senhor. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa live vai trazer salvação, meu Pai. Essa live vai trazer visão, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai tocando as pessoas que estiverem acompanhando essa live em toda a terra. Aonde chegar essa live, chega a libertação, a salvação, a visão. Ó meu Deus, o Senhor desfaz toda aliança que foi feita com Satanás. Ao momento que a pessoa entrar nessa live, o Senhor vai trazer o poder do sangue e do nome do Senhor Jesus, meu Deus. Papai querido, blinda essa pessoa que já é cristã, que já tem uma aliança com o Senhor. Blinda a mente dela, blinda o coração dela, o coração dele, meu Pai, a mente dele. Meu Deus, para que ele não compactue com Satanás, não apostate da sua fé. Seja onde ele for, que ele esteja meditando dia e noite na tua palavra, que ele esteja sempre, meu Pai, fazendo somente aquilo que está na tua palavra, sendo direcionado pela tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá sabedoria, entendimento, prudência para essa pessoa. Meu Pai, visão, dá, papai querido e santo, uma intimidade tão grande com o Senhor. Dá, papai querido, uma sensibilidade do Espírito Santo. Pai, eu quero profetizar a sensibilidade do teu Santo Espírito sobre este homem, sobre essa mulher, de forma que quando ela pisar em algum lugar que o Senhor não está lá, ela vai sentir. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando que muitas pessoas vão falar dessa live, que pessoas não vão aprovar essa live que eu estou fazendo aqui, papai, mas eu não estou preocupada em agradar homens, eu não estou preocupada em agradar demônios, eu estou preocupada em adorar o Senhor Jesus Cristo e fazer aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse, que é para pregar o evangelho, ó papai, do Senhor Jesus. E eu estou aqui, papai, nessa madrugada, profetizando, orando, ó papai, na vida dessa pessoa, que o Senhor possa dar sensibilidade do Espírito Santo, que quando, papai, ela chegar no ambiente que o Senhor não está lá, que o Senhor possa mostrar para ela. Que a própria alegria do seu Santo Espírito seja alegria na vida dela. Que a própria tristeza do Espírito Santo possa entristecer todo sobre o coração dela. Que ela possa ter essa sensibilidade com o teu Santo Espírito, papai, para que ela não seja enganada. Fortalece essa pessoa. Abra a mente dessa pessoa através das suas escrituras. Essa pessoa que não consegue guardar a palavra. Talvez ela até lê as escrituras, mas ela não consegue guardar. Ela não consegue, pai, lembrar. Ela não consegue praticar. A partir de hoje, ela vai conseguir recordar da palavra. Ela vai ser direcionada nessa palavra do Senhor Jesus. Papai, toca essa pessoa. Pai, fortalece essa pessoa que vai beber essa água. Meu Deus, fortalece ela, meu Deus. Diante de todas as coisas que nós estamos passando, que o funil está cada vez mais fechando, mas que nós venhamos ser fortalecidos e nós não venhamos abrir mão da nossa fé em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, toca essa pessoa que tem uma necessidade hoje, Pai. Toca agora. Que o Senhor possa colocar portas diante dessa pessoa e abençoá-la. Essa pessoa que está passando tanta dificuldade na vida financeira. Repreende todo o mal da vida dela agora, Pai. E traz a vitória, traz a prosperidade, traz portas abertas. Essa pessoa que precisa de milagre, cura, libertação. Toca ela agora. Aonde chegar essa live, que o poder e o mover do Senhor chegue. O poder do nome e do sangue do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o meu Deus possa te alcançar aí. E aonde chegar essa live, chega a libertação, a salvação, a cura, o milagre, que é a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo para você. Eu sou muito criteriosa nessa questão de pedir oferta, dízimo, propósito. Mas eu estou num projeto, como eu falei para você, e eu vou falar depois, você que quiser saber, eu vou estar falando com você no WhatsApp, amém, glória a Deus. Todos vocês têm aí o meu WhatsApp. Tem coisas que eu não gosto de falar na live, amém? E Deus colocou um projeto no meu coração, e eu quero estar aqui através do projeto das 365 madrugadas. Eu falei isso no primeiro dia do propósito 365, e depois eu parei de falar, porque eu pedi confirmação para o Senhor para continuar falando sobre isso. E eu vou hoje dar continuidade a esse projeto, que é algo do Senhor, é algo de Deus, que eu vou estar pegando esse capital aqui que nós
arrecadarmos nessa campanha da madrugada para esse propósito. Amém, glória a Deus. Então você vai abrir aí o propósito dos 365 reais pelas 365 vigílias de oração. Amém, glória a Deus. Você não está pagando pelas vigílias da apóstola, não, muito pelo contrário, tá? Você não está pagando. Mas é como a gente orou aqui, eu vi pessoas passando dificuldade, e Deus falando que pessoas que não estão dizimando, que não estão ofertando, que não estão fazendo propósito. Nós sabemos que a forma de repreender o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor, é a gente estar realmente levando no altar de Deus. Porque a palavra do Senhor também fala, da mesma forma que o homem semear, assim ele ceifará. Então nós temos que estar devolvendo. E nem só por causa da palavra que fala isso, mas por causa da consciência que nós sabemos que a obra, até essa live que eu faço aqui, precisa de dinheiro para nós sustentarmos. Porque a gente sabe, no início que eu estava fazendo a live aqui, eu já pagava um plano de controle, mas depois foi ficando tão difícil o sinal e eu tive que estar contratando um Wi-Fi para a gente estar fazendo, ter um sinal melhor, que não estava durando muito, estava caindo muito a internet na hora da pregação, na hora da oração estava ruim. Então nós sabemos que tudo que nós fazemos precisa de dinheiro. Então, além da palavra que fala, a gente está dessa consciência de estar contribuindo com a obra de Deus. Você que me conhece, sabe que meu ministério é idôneo. Amém, glória a Deus. É um ministério que leva as coisas de Deus a sério. Amém, glória a Deus. Qualquer pessoa que quiser vir na minha casa, que quiser vir ver como é que é a minha vida, eu não levo uma vida de ostentação, porque eu não preciso disso, muito pelo contrário. Eu deixei a minha vida de ostentação para estar hoje pregando esse evangelho. Você conhece a minha história, sabe que é verdade. Eu foi deixar muitas coisas que eu tinha para mim estar hoje pregando a palavra, né? O evangelho de Jesus Cristo. Então você vai fazer esse propósito. Apóstolo, mas eu não tenho condição, talvez você esteja desempregado, talvez você não tenha condição de fazer o propósito 365. Esse 365 é R$1 em cada dia, porque são 365 madrugadas de oração. Então é R$1 para cada dia, ou seja, um propósito é único, amém? É um propósito único, amém? Glória a Deus. Você vai fazer uma só vez, ainda que essa live vai terminar só na última semana do mês de junho, amém? De 2022, você vai fazer esse propósito único, R$365. Esse propósito, nós temos um projeto de separar para algo muito grande que Deus está trazendo aí. Depois eu vou falar com você em off, você que quer saber, eu vou falar. Eu não tenho nada para esconder para ninguém, amém? Glória a Deus. Então, querido e querido, você vai fazer esse propósito, amém? Você que não tem o Pix da apóstola, o Pix é o número do telefone, do celular, 21 DDD 998365597. E você que não consegue fazer o Pix, que você quer fazer através do depósito ou da transferência, que você não consegue fazer o Pix, é lá no Banco Itaú, amém? Na agência 9160. Gente, eu mudei a conta recentemente. Você acredita que tem muitas vezes que eu não sei. Me ajuda aí, gente, quem tem minha conta aí. Se tem alguém que tem, se você pode colocar aí, que eu nem lembrei de colocar isso aqui. É 9160, agência 9160, conta 333,84, dígito 6, amém? Quando você for depositar lá, vai aparecer o nome, amém? Ah, tá aqui, é isso mesmo. Itaú, agência 9160, conta corrente 333,84, dígito 6. Então, querida e querida, aí você vai ver que vai aparecer meu nome para você que vai fazer o depósito, porque com essa oferta mesmo, eu quero abrir o CNPJ para ficar uma coisa mais séria, amém? E aí você vai ver o meu nome lá, amém? Mas eu tô aqui falando com as pessoas, principalmente as pessoas que me conhecem, porque talvez uma pessoa que não me conhece vai poder me julgar, né? Mas assim, principalmente para as pessoas que me conhecem, que você possa abrir o seu coração para fazer esse propósito, mesmo você que não tem condição. Apóstolo, não tem condição. Se você colocar esse projeto no seu coração, eu creio que Deus vai te dar muito mais do que esses R$365 aí. Deus vai te dar muito mais do que isso. E além de você ainda estar contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então,
que Deus possa tocar no seu coração, você possa abrir seu coração. E Deus está falando que Deus está trazendo muitos testemunhos através desse propósito aqui. Algumas pessoas já vão testemunhar essa semana. Amém? Então, onde chegar essa live, contribua com esse ministério para que a gente possa continuar pregando essa palavra da verdade. Eu tenho um compromisso, gente. Eu tenho um compromisso com Deus. Não é com o homem, não. Com Deus, de pregar a palavra da verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Eu não estou pregando dogma, ritual, religiosidade aqui, não. Eu estou pregando a palavra de Deus, a verdade de Deus, o reino dos céus. Amém? E a gente precisa da sua contribuição. Então, contribua para que a gente possa cada vez mais crescer e estar ampliando aí e tendo possibilidade de estar cada vez mais caminhando em prol do reino de Deus. Contribua comigo, com o meu ministério, e Deus vai te honrar também. Amém? Glória a Deus. Eu vou concluir essa live aqui, mas eu continuo em vigia de oração pela sua vida, pelos seus projetos, para que Deus possa te fortalecer diante de tudo isso que nós temos vivido e vamos viver. Qualquer coisa você precisar de mim, estou lá no WhatsApp, estou pronta a te aconselhar, orar por você, te acompanhar. Eis-me aqui, sou sua pastora virtual, seja em qualquer lugar da terra que você estiver, eu estou pronta a te ajudar em tudo que você precisar. Tamo junto. Deus abençoe a sua vida e eu aguardo você até amanhã, às 3 horas da madrugada, com mais uma palavra poderosa e na direção do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus.